Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe. Eu já entendi. Eu vou te ajudar mais facilmente assim. Primeiro, isso é um erro muito comum. O pessoal achar que o discurso, o sermão profético, como é chamado aí o texto, é uma mensagem de Jesus para os discípulos, para a igreja, né? Porque os discípulos vão se transformar naquilo que nós chamamos de a igreja de Cristo. Por causa disso aí. Só que o problema de você interpretar as coisas dessa forma faz com que você não veja o quadro geral. Esse mesmo texto, esse mesmo discurso, melhor dizendo, ele vai ser registrado em outros lugares dos evangelhos. Os três principais lugares onde o sermão profético aparece são Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Não são os únicos lugares, mas são os principais. Um outro lugar é Lucas capítulo 17, a partir do versículo 20. É um fragmento do que aparece também em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Lá em Lucas 17, pelo menos nesse texto especificamente, mostra-se que aquela multidão para a qual Jesus falou aquelas coisas era composta, inclusive, de judeus incrédulos, de opositores e de escribas e fariseus. De fato, no versículo 20, o texto começa falando que os fariseus fizeram uma pergunta para ele e aí ele vai responder. E algumas das coisas que Jesus vai dizer nessa sua fala incluem declarações de Mateus 24, como por exemplo, naquele dia, 2 estarão no campo, um será tomado, outro será deixado, 2 estarão trabalhando. Ou seja, são coisas que ele vai dizer logo em seguida, quando ele fala de Noé. Ele diz, Noé, aí depois ele fala, 2 estarão no campo, ou seja, trata-se do mesmo discurso de Jesus. A gente só vai entender que não é só discípulos que estão ali, embora em Mateus 24 só apareça a citação dos discípulos, mas a gente vai entender que não só tem discípulos por causa dos outros textos que registram o mesmo episódio. Isso é muito importante, porque senão as pessoas poderiam pensar que tudo o que ele vai dizer aí é só para quem é discípulo, e não é. Então tem uma multidão muito grande, muito eclética, muito mista, há muitas dúvidas, muitas perguntas e interações com ele, em determinados pontos diferentes daquele momento. Cada registro, cada texto que foi produzido, salienta uma coisa ou outra. Cada autor escreve de um jeito ou de outro, mas nós não podemos concluir de forma arbitrária com base num único texto. Para você chegar a qualquer conclusão, você tem que considerar todos os textos que registram o mesmo acontecimento. Não, ele não está falando de arrebatamento. E esse é o erro que normalmente os pós-tribulacionistas cometem. Eles leem esse texto achando que os versículos 29, 30 e 31 estão falando do arrebatamento, que, seguindo a lógica da leitura, parece ser depois da tribulação. Então, está tudo errado. Para começo de conversa, aqui em Mateus 24, Jesus está falando para um grupo de pessoas muito variado. Ele não está falando apenas para quem é discípulo de Jesus. Além disso, é importante que a gente observe que Jesus Cristo, ele faz... eu não sei se foi Jesus quem fez isso ou se é o escritor do livro de Mateus quem faz, mas há uma divisão em blocos explicativos. Por exemplo, do versículo 4 ao versículo 14, ele faz uma abordagem geral. É a primeira fala de Jesus logo após a pergunta dos discípulos. No versículo 8, como você citou, ele menciona o princípio das dores. Por quê? Porque a tribulação é um período que é associado com a ideia de dores de parto. Em Jeremias 37, a Bíblia diz que será um tempo para a angústia de Jacó. Nós acabamos de ler no primeiro tempo, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, quando Paulo se referindo à tribulação, ele diz que será um tempo de destruição repentina que virá como acontece à mulher que está para dar à luz, as dores da mulher parturiente. Porque essa ideia de dores de parto, na Bíblia, é uma ideia muito comum, uma ideia que ilustra o período da tribulação. Inclusive, lá em Apocalipse, capítulo 12, tem uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, que está sofrendo dores de parto, para dar à luz. A mulher não representa a igreja, tem gente que pensa isso, mas Jesus, ele não nasce da igreja, é a igreja que nasce de Jesus, né? Então aquela mulher, na verdade, é Israel, de onde Jesus nasceu, porque a igreja nasce de Jesus, mas Jesus nasce de Israel. Então a mulher é a representação alegórica de Israel. Porque sempre que
a palavra se refere ao período da tribulação, ela usa essa alegoria de dores de parto, né? O filho ilustre da nação, o esperado, o desejado, que é Jesus, o Messias, que há de redimir Israel, ele vem depois do período da tribulação. Então é por isso que o período da tribulação é considerado como, alegoricamente, ilustrativamente, como dores de parto, que logo depois do parto vem o filho, né? Mas quando Jesus fala sobre o princípio das dores aqui, nessa primeira abordagem geral, do versículo 4 ao 14, ele está falando sobre o começo da tribulação, ou seja, as dores de parto é o período tribulacional, o começo das dores é a primeira metade, que a gente descobre por outros textos da Bíblia, que são exatamente 3 anos e meio. A primeira metade é chamada de princípio das dores, é o começo das dores de parto. A segunda metade é chamada de grande tribulação. Há teólogos que gostam de chamar de grande tribulação todo o período de 7 anos, não vem ao caso. O importante é que a gente entenda que ela começa com dores menos intensas e vai aumentando para dores mais intensas. Jesus chama o começo de princípio das dores, e do versículo 15 em diante, que você inclusive citou, que é a segunda metade, ele vai chamar de grande tribulação. A segunda metade, ela se destaca no momento em que, depois que o anticristo tiver feito uma aliança com muitos, incluindo Israel, e ele romper esse acordo, esse tratado bilateral, né, é um tratado internacional, e ele vai romper o tratado, no meio do acordo, aí ele invade a terra de Israel. Há muitos textos que preveem isso, especialmente o livro de Daniel, que inclusive Jesus repete aqui, avalizando as coisas que Daniel disse. Na metade da tribulação, quando o anticristo rompeu o acordo, ele vai fazer o quê? Jesus disse, ele vai invadir o lugar santo. Então esta é a segunda metade, é a intensificação das dores, e Jesus vai dizer que, no versículo 21, na minha versão, diz, nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Ou seja, este tempo, esses 3 anos e meio, da intensificação das dores, é o que Jesus chamaria, tecnicamente, de grande tribulação. Claro que a tribulação, ela vai ser ruim desde o primeiro dia dos 7 anos, mas ela cresce de um momento pior para um momento mais pior, né? Então, são dores menos intensas a dores muito mais intensas. Então, basicamente, para a gente entender, é isso que está sendo delineado aqui em Mateus 24. Do versículo 4 ao 14, uma abordagem geral, onde Jesus menciona o começo desse período ruim, que ele chama de princípio das dores. Do versículo 15 até o versículo 28, é só sobre a segunda metade. É a intensificação do período tribulacional. Versículo 29, 30 e 31, como a lógica pede, vem o que Jesus fala sobre a volta dele, a vinda dele no final da tribulação. Isso aqui não é o arrebatamento. Ele vai falar do arrebatamento em Mateus 24? Vai, não agora. Então ele menciona o que já se esperava, o seu aparecimento no final da tribulação. Daqui a pouco a gente volta para os versículos 29, 30 e 31, que eu sei que são o âmago da sua dúvida, tá? Mas só para você perceber os outros blocos explicativos que eu mencionei, veja que depois que ele menciona a sua volta em glória, quando todo olho o verá, no final da tribulação, no versículo 32, ele começa um outro bloco. Não sei se foi ele ou se foi Mateus, mas o fato é que aqui é um bloco diferente. Ele diz, aprendei, pois, a parábola da figueira. Ou seja, ele já disse o que queria dizer, ele já respondeu as perguntas que foram feitas, e agora ele parece retomar o assunto com uma abordagem diferente. Ele agora menciona parábolas, então ele vai alegorizar, vai comparar, ele vai inclusive acrescentar informações que até então ele não mencionou. É exatamente neste bloco de texto que pela primeira vez ele vai falar do arrebatamento. Até então ele não falou. A gente já volta para Mateus 29, para o versículo 29. Mas olha o que ele vai dizer. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem, por vós mesmos, que está próximo o verão. Pois é, assim também, né, comparativamente, assim também, quando virdes todas estas coisas que ele mencionou nos versículos anteriores, sobre o período tribulacional, quando vocês verem tudo isso, vocês sabem que está próximo, está às portas. O que é que está próximo? Usando o texto de Lucas capítulo 21, versículos 30, 29, 30 e 31, usando o outro texto, onde o mesmo discurso está registrado, a gente entende que Jesus está falando sobre a proximidade da vinda do reino de Deus, que vai ser estabelecido quando Jesus vier no final da tribulação. Então ele está falando sobre a proximidade e o estabelecimento do reino que vai acontecer no final da tribulação. Só que ele diz, quando vocês verem estas coisas da tribulação, é o que está implícito,
Todas estas coisas que ele mencionou aí nos versículos anteriores. Quando vocês verem todas estas coisas acontecendo, vocês sabem que está próximo o estabelecimento do reino, está às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração, e a palavra geração aí, ela pode ter 3 significados. Ela pode significar os descendentes de um progenitor, como vós sois geração de Abraão, filhos de Abraão. Pode significar os contemporâneos de uma época, o povo da minha geração, e pode significar uma etnia, tá? Geração judaica, geração também tem esse significado. Então aqui ele não está falando sobre a geração que vivia na época da destruição do templo, nem da geração que visse Israel ser instituída, um estado independente em 1947, provavelmente ele está falando do povo judeu, que não passaria, não seria aniquilado, não seria exterminado da terra, sem que tudo previsto acontecesse. Então quando ele diz não passará esta geração, é este povo, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Agora ele vai começar a falar do arrebatamento. É a primeira menção ao arrebatamento. Agora, que dia, que hora é essa da qual ele está falando? Ele disse que vai acontecer um período de muita tribulação. Aí, quando ele começa a falar de forma parabólica, né, análoga, começa a fazer analogias, comparação de semelhança entre coisas diferentes, ele diz, eu vou falar uma parábola para vocês. Ele diz assim, a parábola é a seguinte, quando vocês veem, na verdade aqui diz figueira, mas lá em Lucas 21 ele diz a figueira e todas as outras árvores, tá? Ele não está falando especificamente da figueira, que as pessoas pensam que é uma referência a Israel, mas não é, gente. Lá em Lucas ele fala, e todas as outras árvores. Então, ele está falando o seguinte, que quando as árvores começam a brotar, quando as pessoas veem o brotamento das árvores, eles sabem que o verão está perto. Aqui no caso, o verão representa o estabelecimento do reino de Deus, como Lucas 21 ensina. E ele diz que quando as pessoas veem o início do brotamento, eles sabem que o verão está perto. Então Jesus falou, vocês quando verem todas essas coisas da tribulação, vocês sabem que está perto o reino de Deus. Só que tem um dia que marca o início da tribulação. Este dia, que é representado na parábola pelo início do brotamento das árvores, esse dia ninguém sabe qual é. O pessoal sabe o seguinte, que quando começar, então o verão chega, bem rapidinho o verão chega. Quando começarem as coisas da tribulação, então o estabelecimento do reino está bem perto. Quando começa? Aí Jesus diz, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Esse ponto de partida para o começo da tribulação é exatamente o arrebatamento, porque não pode começar a tribulação, que é representada pelo início do brotamento das árvores, antes que a igreja seja retirada. É exatamente por isso que ao tratar dessa forma e falar do arrebatamento pela primeira vez aqui, em Mateus 24, Jesus vai dizer, vai ser como no dia de Noé. Aí ele menciona Noé sendo retirado e a tribulação vindo. E pelo que diz o texto de Lucas 17, ele não falou só de Noé, embora não esteja aqui em Mateus 24, mas lá em Lucas 17 ele acrescenta, vai ser como foi nos dias de Ló. Ou seja, Ló foi retirado e depois veio o juízo. Então essa é a primeira vez que ele fala do arrebatamento, e a menção do arrebatamento está primeiramente implícita, quando ele diz, esse dia e hora que marca o início da tribulação, ninguém sabe, mas é exatamente depois do arrebatamento, e aí ele acrescenta falando o seguinte, no versículo 37, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, veja, não são, porque os dias de Noé são dias que são preenchidos por períodos antes do dilúvio, durante o dilúvio, depois do dilúvio. Então, para deixar bem claro, ele diz, antes do dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia que Noé entrou na arca, e o povo do mundo, eles não perceberam, senão quando veio o dilúvio, a tribulação daquela época, né? E os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele acrescenta, lá em Lucas 17 ele fala sobre Ló, não somente sobre Noé, e ele acrescenta, e lá em Lucas 17 inclusive tem esse texto aqui também, essa parte. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa.
Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Se você for observar o texto completo, ele fala sobre características perceptíveis, que são previstas, e características imperceptíveis, imprevistas. Ao longo de Mateus 24, ele fala sobre muita coisa previsível, coisa que já se sabe que vai acontecer. Como disse o profeta Daniel, quando vocês virem ele no lugar santo, como já foi falado, quando acontecer isso. E ele fala de coisas imprevisíveis, que é justamente este aspecto da sua vinda, que está relacionado ao arrebatamento. Só que esse assunto do arrebatamento é algo novo. Inclusive, ele não tinha falado até então no próprio texto de Mateus 24. Ele começa a falar aqui. Tem muita coisa para se dizer sobre isso, mas não dá para eu fazer aqui agora. Tem muito mais no meu livro Arrebatamento Antes da Tribulação, onde eu faço uma exposição versículo por versículo de Mateus 24, de forma profunda, tá, gente? Acreditem. Depois vocês podem comprar o livro lá pelo meu site e conferir. Mas quando a gente volta para o versículo 29, 30 e 31, que é equivocadamente compreendido e entendido por muita gente como se fosse o arrebatamento, porque aparece depois da tribulação e o pessoal pensa que é por isso que o arrebatamento é depois da tribulação. Na verdade, esse texto não está falando do arrebatamento, mas as pessoas se atrapalham, porque o texto diz: logo em seguida da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Aí ele diz: depois da tribulação isso acontecerá, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Qual é o problema? O povo pensa que porque aparecem as palavras nuvens, anjo, trombeta e escolhido, só pode ser uma menção ao arrebatamento. Porque nos textos que falam de arrebatamento mais populares, como 1 Tessalonicenses 4, 15, 16, 17 e 1 Coríntios 15, 50, 51 e 52, aparecem alguns desses elementos. Aí o pessoal, opa, peraí, olha aí, isso aí só pode ser o arrebatamento. Mas não é, porque o contexto é totalmente judaico. O que é que Jesus está falando? Está falando de um ajuntamento dos eleitos, dos escolhidos, que já foi mencionado em diversos lugares do Antigo Testamento. Para isso, a gente tem que entender que a palavra eleitos, escolhidos, não é uma palavra criada em associação com o conceito neotestamentário da Igreja de Cristo. Não é. Essa expressão, ela é oriunda da cultura hebraica. Ela aparece no Antigo Testamento e foi usada originalmente no contexto dos judeus. Quem é o povo escolhido originalmente? É o povo de Israel. Inclusive, no Novo Testamento, ainda, mesmo depois do surgimento da igreja, em dezenas, se não centenas de lugares, o povo de Israel, ainda no estado de incredulidade, é chamado por Paulo, por Lucas, por outros, de povo eleito. Porque a ideia de eleição, de povo eleito, de escolhidos, é uma ideia judaica. No Antigo Testamento inteiro, se fala que Deus os puniria pela sua rebeldia, pela sua obstinação, e os espalharia por toda a terra. Isso começa lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 30, ou é capítulo 30, versículo 4. Mas isso se repete em todo o Antigo Testamento. Mas ao mesmo tempo, embora Deus prometa que vai espalhá-los, Ele garante que um dia, no tempo final, Ele vai reuni-los de volta na sua terra, para que possam adorar a Deus em paz. Jesus está apenas reafirmando, confirmando a mesma profecia de sempre, de que os eleitos, que são judeus, os escolhidos, serão finalmente ajuntados, como já havia sido prometido pela boca de muitos profetas. Como é que a gente sabe que esse ajuntamento aqui, falando dos eleitos, diz respeito ao ajuntamento dos judeus? Porque versículos antes, quando ele vem explicando os detalhes da tribulação, ele menciona os aspectos judaicos da tribulação. Ele diz que o anticristo ele vai invadir o lugar santo, ele não vai invadir Roma. Ele está falando do lugar santo verdadeiro, bíblico, que é Israel. Mais precisamente, se a gente der um zoom, vai ser a Judéia. E se você der outro zoom, você vai chegar em Jerusalém. Se você der outro zoom, você vai para o Monte Moriá, que é o Monte Santo. Se você der outro zoom, você vai para dentro do templo. Se você der outro zoom, você vai para o Santo dos Santos. Ou seja, este é o lugar santo, e a referência bíblica. Aí ele diz, quando ele invadiu o lugar santo, quem estiver na Judéia, não é em New York, não é no Rio de Janeiro, não é no Brasil, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Por quê? Porque a tribulação vai ter o seu centro, o foco principal,
o lugar santo, a terra de Israel, Jerusalém. Então, os judeus devem fugir, e os que lá estiverem, que não forem judeus. É por isso que ele diz, orem para que não seja num dia de sábado, porque no dia de sábado o judeu só pode andar 1 quilômetro. Ele diz, orem para que não seja no inverno, porque quando neva e o inverno é muito rigoroso, quando o inverno é muito rigoroso, tem muita neve, inclusive em Jerusalém, e não dá para fugir numa condição como essa. Ele está falando especificamente dos judeus, que é por isso que depois da tribulação, destinada aos judeus, como punição pela sua obstinação e rebeldia, é que Jesus voltará, reunirá os eleitos que ainda estiverem escapado, sobrevivido, que tiverem se espalhado, ele vai trazê-los de volta para a terra de Israel, e finalmente adorarão a Deus em paz. Inclusive, isso aqui que Jesus diz, inclusive a menção da trombeta, é um eco do que está escrito em uma destas profecias que previa isso. Não é a única, mas é uma delas. Em Isaías capítulo 27, do versículo 12 e 13, está escrito assim, eu vou ler na versão revisada, tá? Naquele dia, o Senhor padejará o seu trigo desde as correntes do rio até o ribeiro do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. E naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria ao norte de Israel, e os que foram desterrados para a terra do Egito ao sul de Israel, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. Ô glória! Ou seja, ele está falando sobre as mesmas profecias do Antigo Testamento que Deus prometeu trazer o povo de volta, trazer os escolhidos, trazer os eleitos, trazer os judeus de volta para a sua terra para adorarem a Deus sem temor. Depois que o anticristo invadir e parecer que é o fim da nação judaica, parecer que eles vão ser aniquilados, que o anticristo vai tomar conta de tudo, aí Jesus diz, não, na verdade, aí sim é que vai se cumprir as promessas que foram feitas. Haverá um sinal do céu, o Filho do Homem se manifesta, ele mata o anticristo com o sopro da sua boca, os anjos recolhem os eleitos, trazem eles de volta para Jerusalém e se cumprem as promessas do Antigo Testamento em relação a eles. Aí depois ele começa a falar um pouco diferente, que é do versículo 32 em diante, e pela primeira vez ele cita o arrebatamento. Mas isso aqui não é o arrebatamento, é a vinda visível de Jesus Cristo no final da tribulação. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho.